Bom dia, vamos orar. Senhor, a gente te agradece, Pai, por essa manhã, te agradece, Pai, por que o Senhor nos deu um lugar para te cultuar, Pai, para te louvar. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, Pai, que tudo que for dito aqui, a sua palavra seja entendida, seja absorvida, Pai, e seja amadurecida, Pai. Te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei muito feliz por falar desse tema. Hoje a gente vai estudar o quinto ponto da doutrina da graça, que é a perseverança dos santos. Particularmente eu tinha muita dúvida sobre essa questão, tinha sobre as outras questões também, mas assim, a nossa salvação, ela é para sempre, ela é perpétua, a gente cai do estado de graça. Essas dúvidas sempre me atormentaram. Eu lembro que eu perguntei para vários pastores e assim, sempre a resposta é: você pode cair do estado de graça. Então, eu imaginava, dava exemplos idiotas, como por exemplo, eu estou levando uma vida correta com o Senhor, porém eu coloco o dedo no batente da porta, a porta prende, eu falo um palavrão, o Senhor volta, eu vou para o inferno? Ela fala: você vai para o inferno. Eu falo: mas nossa, eu vou para o inferno por uma questão dessa? Ou seja, eu fiz tudo certo, mas no momento final, ou de repente morrer num acidente de carro, para mim que pega bastante estrada, né? Então, isso me atormentava muito, né? E eu não conseguia, talvez, levar uma vida, porque ou você pensa o seguinte: ou eu vou ser correto e acaba fazendo tudo de uma forma mecânica e religiosa, ou você fala, tudo é a graça de Deus, a graça de Deus ele me dá absolutamente total condição para manter salvo, ser guardado pelo Senhor, e aí eu posso levar uma vida de liberdade com o Senhor, né? Mas antes de entrar no estudo propriamente dito, eu queria propor uma revisão dos 4 pontos anteriores para vocês, primeiro, para tirar qualquer resquício de dúvida, e também para ver como os 5 pontos eles se completam, eles são perfeitos entre si. Então vamos para o primeiro ponto. Se vocês já deixarem a Bíblia pronta. Então, o primeiro ponto é a depravação total do homem, ou seja, todos nós somos pecadores. Portanto, ninguém pode fazer bem aos olhos de Deus. Ainda que alguma ação humana, ou seja, nós podemos fazer tudo certo, né? Tudo bom, tudo bacana, né? Mas a vontade humana em estar com Deus, ela foi afetada com Adão. E ninguém pode escolher sem ser salvo sem a graça de Deus. Ou seja, qualquer coisa que a gente fizer, a gente não vai nos ligar a Deus. Tá? Então todos somos pecadores. Alguns versículos que embasam isso. Salmo 51:5. Esse eu deixei encabeçando, que para mim esse é muito claro. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, aí tira qualquer dúvida sobre criança não tem pecado, não tem pecado. Então, desde o ventre da nossa mãe nós somos pecadores. Provérbios 29. Poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? 29. Ou seja, a gente pode dizer que purificou o nosso coração? Jeremias 13:23. Só vou ler esses 3 porque assim, eu coloquei mais versículos, mas eu acho que vai ser mais produtivo. Só quero que embasa
a doutrina. Jeremias 13, 23. Porventura pode o etíope mudar a sua pele? Ou um leopardo as suas manchas? Então poderei vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Continuando na depravação do tal do homem, vamos pensar o seguinte: hoje o Rick é o bebê mais novinho. Você já vê traços do pecado, seja em manha ou seja em qualquer coisa. Você pega um quarto de brinquedo e coloca 3 crianças lá, boazinhas, ótimas. Elas vão brigar pelos mesmos brinquedos. Esse é o pecado. Ou seja, não tem como escapar. O pecado está em nós, está enraizado, é a nossa origem. Eleição incondicional, segundo ponto. A eleição é incondicional porque ela não é baseada em nada presente em nós. Tá? Boas obras, qualquer boa obra que a gente faça, ela não tem mérito algum. Né? Deus não apenas escolheu os seus eleitos para a vida eterna, mas pré-ordenou todos os meios pelos quais isso ainda seria possível. A expiação de Cristo, o chamado eficaz do Espírito Santo, produz a fé para a justificação, a adoção e santificação. E depois a perseverança dos eleitos, até o final. Êxodo 33, 18 e 19. Ou seja, o Senhor ele escolheu os seus eleitos desde a eternidade. Então, se Ele nos escolheu desde a eternidade, é uma conclusão lógica que a gente também, para o final da eternidade, então, embora seja meio antagônico isso, mas, ou seja, desde a fundação do mundo, Ele nos escolheu. Por que não no final do mundo a gente não vai se manter escolhido? Então Ele disse, rogo-te, né, Moisés aqui, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar, né, Deus, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Paulo usa esse texto em Romanos, para embasar a questão da eleição. Ou seja, o Senhor ele escolhe quem Ele quer e Ele se compadece de quem Ele quer. Ou seja, de quem Ele não quer, Ele é Deus. Salmo 65, 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da tua bondade, da tua casa e do seu santo templo. Ou seja, a quem tu escolhes. De novo o salmista, Mateus 11, 27. Jesus falando, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, ninguém vai conhecer o Pai se o Filho não quiser. Atos 13, 48. Esse texto ele mostra como que não é absolutamente por obras e nem por vontade do pregador, mas sim pela palavra, de ouvir a palavra. Isso a gente vê em Neemias e Esdras também, né? E os gentios ouvindo isso alegraram-se, ou seja,
tem uma exposição da palavra, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Ou seja, dentro da massa humana ali, teve gente que não creu. Tem Romanos 11:56, mas eu vou passar para o próximo ponto. Eleição limitada. Jesus se ofereceu, é o terceiro ponto. Jesus se ofereceu como o único e perfeito sacrifício pelos pecados, para satisfazer a ira de Deus, sofrendo a ira divina, tomando-se maldição e morrendo no lugar dos pecadores. Por ser verdadeiramente Deus, tal sacrifício oferecido por Cristo é de valor e dignidade infinitos. É limitada no sentido que o propósito de Deus com o sacrifício de Cristo foi expiar apenas os pecados dos eleitos. Portanto, Jesus não morreu por todos os seres humanos, literalmente, mas apenas para os seus escolhidos, que pelo seu sangue são purificados de todos os pecados, tanto o pecado original de Adão, quanto os pecados atuais, ou seja, que nós cometemos hoje, e cometidos antes da nossa conversão. O que isso quer dizer? Jesus ele morreu pelos eleitos. Bom, tá, mas por que ele não morreu por todos? Se ele tivesse morrido por todos, a cruz teria falhado. A cruz teria falhado. Porque se você tem a escolha de aceitar a Cristo ou não aceitar, por que aceitar? Se a Bíblia está falando que a gente vai sofrer, que a gente não sei, para que aceitar? É meio complicado você falar assim, mas eu vou aceitar a Cristo. Por que hoje ninguém prega uma palavra de condenação, de salvação, mas ligada à modificação de vida? Porque ela não é atraente. Você tem que colocar ferramentas hoje na Bíblia, no sermão, para quê? Para deixar o Evangelho atraente. Porque o Evangelho não é atraente, ele nunca foi. Ou seja, se algo não é atraente, por que eu vou escolher? Você consegue entender essa questão? Se algo é ruim, se a gente vai sofrer, se a gente vai ser perseguido, por que a gente vai escolher isso? É loucura. Então, carpe diem, vamos viver, comemos e bebamos, porque não sabemos o dia de amanhã. Mateus 26, 28. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aqui não está falando todos, por muitos. Nós somos muitos. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, ele se fez maldito por nós para nos redimir. 2 Coríntios 5, 18 a 21. (5, 18 e 21). E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e por em nós a palavra da reconciliação.
aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, nós fomos justificados por Cristo. Ponto 4, graça irresistível. Aqueles que Deus escolheu antes da fundação são chamados eficazmente por sua palavra e seu Espírito no tempo por ele, tendo suas mentes iluminadas para compreenderem o Evangelho, nascendo de novo, essa aqui era a minha anotação, nascendo de novo, que possam ver o reino de Deus e tendo suas vontades renovadas para que livre e voluntariamente venham a Cristo, através do arrependimento e fé, que são dons de Deus. Essa graça é chamada de irresistível, porque é impossível a um eleito resistir ao chamado do Espírito em seu coração, sendo ela o único motivo pelo qual alguns pecadores receberam o Evangelho e outros não. Ou seja, a gente prega, há uma massa que aceita e outra não. Mesmo que apenas os eleitos sejam chamados eficazmente. O Evangelho deve ser pregado a todos os homens para testemunho de todas as nações. Ou seja, quando a gente vai pregar, a gente não tem que pensar na eleição ou na não eleição. A gente tem que pregar. Deus faz o resto. Ezequiel 36, 26 a 27. E dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ou seja, que Deus está falando o quê? Ele vai trocar a nossa natureza. Ele vai tirar o nosso coração de pedra, vai colocar o coração de carne. Né? Ele vai colocar em nós o quê? O nosso espírito. É por isso que o chamado dele é eficaz. Ou seja, o Espírito de Deus que está em nós, ele ouve e ele reconhece o chamado. Fala, é isso. João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Ou seja, não nasci do meu sangue, nem da vontade da carne. Ou seja, não foi uma decisão minha, nem da vontade do homem. Reforça a decisão, mas de Deus. Vamos repetir? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, é de Deus. A decisão não é nossa. Atos 5, 31. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Quem que é Israel nesse contexto? A igreja. Ele redimiu os nossos pecados. Romanos 8, 28 a 32. Romanos 8, 28 a 32.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, sua vontade. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, este também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também a ele essas coisas? Ou seja, ele sacrificou o Filho dele por nós. Então, assim, ele não vai nos chamar, ele não vai cumprir aquilo que ele prometeu. Gálatas 1, 15 a 16, eu mesmo leio. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, e me chamou pela tua graça. Valeu. Revelar o seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios. Não consultei a carne, nem o sangue. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua própria vontade. Ou seja, tudo é Deus. Toda a nossa salvação, ela está centralizada em Deus. A introdução foi meio longa, na verdade, essa revisão, então a gente vai começar o estudo agora. Tá? Vai ser dividido em 3 partes. Ponto 1, a nossa garantia foi a cruz. Ponto 2, um chamado à perseverança e à esperança. E o ponto 3 é a conclusão. Ponto 1, a nossa garantia foi a cruz. Vamos entrar para a doutrina. Perseverança dos santos. Filipenses 1, 6. Vamos abrir. Filipenses 1, 6. Esse versículo é para quem está com dúvida nos pontos anteriores. Eu acho que ele vai ajudar a entender. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, ou seja, até o retorno de Jesus Cristo ou a nossa morte. Então ele começou a boa obra, o aperfeiçoamento ele vai dia a dia, paulatinamente. A doutrina da perseverança é a conclusão lógica dos 4 pontos anteriores. Se o homem é totalmente depravado e não pode fazer nada para ajudar a si mesmo, no que diz respeito às coisas espirituais, se Deus é absolutamente soberano na questão da eleição, fundamentada tão somente em sua própria vontade, e se a morte de Cristo realizou em favor dos eleitos, assegurando-lhes a salvação, e se Deus chama os eleitos de maneira irresistível, conclui-se que Deus assegurará a salvação final desses eleitos. Ou seja, eles perseverarão até o fim. Queria fazer uma reflexão. Se os eleitos não perseverassem, ou seja, se a gente tivesse a possibilidade de cair do estado de graça, a eleição eterna de Deus falharia. Desde o começo, tá? Desde a fundação do mundo. Se os eleitos não fossem preservados, a morte de Cristo também seria uma falha. Porque o seu desígnio era garantir a salvação dos eleitos. Ou seja, Jesus morreu para nos salvar. Ponto. Essa é a mensagem central do Evangelho. Se os eleitos não fossem preservados, a graça de Deus seria resistível pelos salvos. Ou seja, eu estou salvo hoje, é a história do batente da porta. Ou
vamos colocar um outro exemplo, ou de repente no final da minha vida falar, não é isso que eu quero. Tem tanta gente, aliás, grandes teólogos que falam, não, tá, eu tô tudo errado, o cara pregou certo por 20 anos, de repente ele fala, não, tá tudo, o que eu preguei 20 anos atrás está errado, agora é isso aqui. Né? Poderiam rejeitar no final, depois de estarem salvos. Ainda que os eleitos não percam a salvação, eles podem cair em graves pecados, desagradando a Deus, entristecendo o Espírito Santo, escandalizando os outros e atraindo para si juízos temporais. Lembrando que todo pecado há uma consequência, seja ele pecadinho ou pecadão, embora não haja isso. Né? Mas todo pecado ele tem uma consequência. Como a comunhão com Deus ela é restaurada? Através de arrependimento e confissão de pecados. Romanos 8,30. E aos que predestinou, a esses também o chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, também, esses também glorificou. Quando Paulo está falando aqui em glorificação, ele não está falando hoje, nós não somos glorificados hoje, nós somos justificados. Então ele está falando em glorificação, ele está se referindo ao quê? Ele está se referindo ao presente, ele não está se referindo ao presente, mas o que virá, ou seja, a eternidade, é a salvação, seja pela nossa morte ou seja pela vinda de Jesus. Como eu disse anteriormente, esse é o foco do Evangelho. A mensagem é o quê? É uma mensagem de salvação, né? É uma palavra de salvação. Queria ler o comentário das notas teológicas da Bíblia de Genebra sobre esse assunto. Ao declarar-se a eterna segurança do povo de Deus, talvez seja mais claro falar da sua preservação, que como se costuma fazer na sua perseverança. Perseverança significa contínuo apego a uma crença, apesar do desencorajamento da oposição. A razão por que os crentes perseveram na fé e na obediência, contudo, não está na força da sua própria dedicação, mas em Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que os preserva. João diz que Jesus Cristo se comprometeu com o Pai, depois vocês podem ver as referências no texto no blog, e diretamente com o seu povo, no sentido de guardá-lo, de modo que esse povo nunca perecerá. Na sua oração por seus discípulos, depois de terminar a última ceia, Jesus pediu que aqueles a quem o Pai lhe tinha dado fossem preservados para a glória. Cristo continua a interceder pelo seu povo. E é inconcebível que a sua oração em favor deles, ou seja, nesse caso, nesse contexto, é nós aqui, fique sem resposta. Ou seja, o Senhor está intercedendo por nós. Ele intercedeu pelo povo dele antes. Ele não vai continuar intercedendo por nós? Paulo celebra a presente e a futura segurança dos santos no amor onipotente de Deus. Ele se regozija na certeza de que Deus completará a boa obra que começou na vida dos crentes. A Confissão de Westminster diz o seguinte: os que Deus aceitou ao seu bem-amado, eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, não podem cair no estado de graça, nem total, nem finalmente, mas, com toda certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim, e estarão eternamente salvos. Os regenerados são salvos, perseverando na fé e na vida cristã até o fim, conforme Hebreus 3:6, 6:11, 10, 35 a 39. Essa doutrina não significa que todos aqueles que já professaram ser cristãos serão salvos. Isso a gente vai entender mais para frente. Os que tentam viver a vida cristã baseado em sua própria capacidade decairão, conforme Mateus 13, 20 a 22. A falsa profissão de fé por parte de muitos que dizem a Deus, Senhor, Senhor, não será reconhecida. Isso está em Mateus 7, 21 a 23. Continuando. Os que buscam a santidade do coração e o amor ao próximo
e assim mostram terem sido regenerados por Deus, adquirem o direito de se considerarem crentes seguros em Cristo. A crença da perseverança propriamente entendida não nos leva a uma vida descuidada e a uma presunção arrogante. Ou seja, não vou me descuidar com a minha eleição, mesmo eu sabendo que eu vou ser salvo, né? E a minha presunção, ou seja, eu sou salvo e está tudo certo. Os regenerados podem mostrar-se relapsos e cair em pecado. Quando isso ocorre, eles se opõem à sua nova natureza, ou seja, aquilo que Cristo e o Espírito Santo as convence do pecado. Ou seja, o Senhor não trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne, Ele não colocou em nós o Espírito dele. Então, ou seja, o pecado, ele tem que se opor à nossa nova natureza. E o Espírito Santo os convence do pecado, conforme João 16:8. E os compele a arrepender-se e a serem restaurados à sua condição de justificados. Quando os crentes regenerados mostram o desejo humilde e grato de agradar a Deus, que os salvou, o reconhecimento de que Deus se comprometeu a guardá-los salvos para sempre, deve aumentar o desejo de glorificar a Deus. Ou seja, uma coisa leva a outra. Se nós entendemos que nós fomos regenerados, o Espírito Santo nos mostra que aquilo não está certo, aquilo é um pecado, a gente vai para o arrependimento. O arrependimento, ao mesmo tempo, ele deve dar um sentimento de gratidão por o Senhor ter nos elegido, nos dar a vida eterna. Isso deve manter humilde, porque não depende absolutamente em nada do nosso, e reconhecer que o Senhor vai nos guardar e aumentar o desejo pela santidade. O desejo da santidade ele tem que ser contínuo. Salmo 37, 28. Vamos dar uma passeada. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Jeremias 32, 40. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar e fazer-lhes o bem, e porei o meu temor em seus corações, para que nunca se apartem de mim. Ou seja, o Senhor aqui ele fez o quê? Uma aliança conosco desde a eternidade, desde lá do começo. Então, a promessa dele é o quê? Ele vai colocar o temor dele nos nossos corações para que nunca se aparte. Ou seja, a gente não vai se afastar dele. Ezequiel 11, 29 a 20. Aqui é a mesma referência, tá? Vamos para Mateus 18, 12 a 14. É a do coração de carne. Desculpa. Mateus 18, 12 a 14. Vou repetir a referência aqui. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que por 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está no céu e que nenhum desses pequeninos se perca? Lucas 22, 32. Mas eu rogo por ti, para que a tua fé não desfaleça,
E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, o Senhor está orando aqui para a fé não desfalecer e está orando pela conversão. João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nós não andamos mais segundo a carne. Não há mais condenação. 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e qual também o fará. Ou seja, é uma promessa. Volta um pouquinho em Tessalonicenses 3:3. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Ou seja, que a chancela. 2 Timóteo 4:18. Nota que a gente está lendo versículos também que mostram que o Senhor está nos guardando. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guarda-me-á para o teu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Ou seja, o Senhor vai nos livrar também da má obra. 1 Pedro 1, 3 a 5. Bendito seja, ó Deus e Pai nosso, Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para que uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Nesse versículo é maravilhoso, porque ele mostra que a nossa herança que há de vir, que ela é incorruptível e ela está guardada no céu para nós. Mediante ao quê? A fé. A fé é um dom nosso. Judas 1, 24 a 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória,
ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora para todos sempre. Amém. Ou seja, vamos para o começo aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Ele nos guarda, mas a gente não está imune ao tropeço. O tropeço ele vai existir. Então, quero concluir esse primeiro ponto, que o sacrifício foi de Cristo. O sacrifício não foi nosso. O Senhor ele nos guarda. Isso não quer dizer que a gente não vai pecar. O pecado ele sempre vai existir. A gente só vai deixar de pecar quando estiver no céu. Mas o que? O Espírito Santo, ele nos mostra o pecado e a gente é restaurado através do contínuo perdão pelos nossos pecados. Por isso que é importante, toda vez que a gente orar, independente se for para comida, é para o Senhor perdoar os nossos pecados. Ponto 2. Um chamado à perseverança e à esperança. Como pudemos notar, a perseverança dos eleitos é a garantia de que a obra vicária, você pode trocar o vicário por substituta, né, de Cristo na cruz foi perfeita. Ele morreu para quem tinha que morrer, ele salvou a quem ele tinha que salvar. A sua morte e ressurreição nos imputou a justiça necessária para a nossa futura glorificação. Vamos pensar em imputação. Às vezes a gente usa termo teológico, fica um pouco mais distante. Eu vi esse exemplo, na verdade, na sexta-feira, de um exemplo órfão, do bezerro órfão. Então, a vaca, a mãe, morre no parto. Então, o bezerrinho está lá, órfão, e o fazendeiro ele tem que amamentar esse bezerro. E tem uma outra vaca lá que está amamentando seus bezerrinhos, que teve ali cria na mesma época. Só que a bezerra que deu cria, ela também perdeu um bezerro. Então, como que o fazendeiro ele faz para essa vaca adotar o bezerro órfão? Corta-se todo o couro do bezerrinho morto, sujo de placenta, ele joga em cima do bezerrinho órfão e coloca perto da vaca. A vaca vai cheirar, vai sentir o cheiro da própria placenta e vai falar: esse é meu filho. É um exemplo meio estranho, mas não é, porque na verdade é o que? É a forma que o Senhor nos reconhece. Ele olha pra gente e ele vê o que? Ele vê o sangue de Cristo, justificado. Você não é justificado. É assim, quando Deus mandou as pragas para o Egito, o que foi mandado para fazer? Colocar sangue nos umbrais da porta. O anjo ele passava, ele via o sangue e falava: não, essa casa não, vai para outra casa. Então é mais ou menos esse, esse o exemplo. O que? Deus olha pra gente e ele vê o sangue de Cristo. Ele não vê o Oberdan, não vê o Fabrício, não vê a Mara, não vê a Tal, não vê a Tayana, não vê a Karina, não vê o Fabrício. Entendeu? Ele vê o que? O sangue de Cristo em nós. É importante salientar que essa maravilhosa doutrina, a perseverança dos santos, rejeita a possibilidade de alguém professar ser crente e viver em um suposto estado de afastamento de Deus por muitos anos. O afastamento de Deus pode ocorrer entre os crentes. Todavia, a doutrina da perseverança diz que o verdadeiro crente não ficará permanentemente nesse estado. Bom, eu falo isso por mim, porque eu acho que quase 10 anos fora da igreja e realmente eu não queria absolutamente nada com o Senhor. Porém, ao mesmo tempo que eu falava não quero, cara, vira e mexe eu ia domingo na igreja porque eu queria ouvir a palavra do Senhor. Então assim, ou seja, sempre a vontade. Portanto, é perigoso afirmarmos que um crente que viveu afastado do Evangelho durante toda a vida, em seu leito de morte, ele se arrepende, seus pecados morrem e será salvo. É meio complicado isso. Mas, independente da posição teológica, ou seja, você ficar pensando quem é salvo e quem não é, que na verdade não cabe a nós, a gente tem que ir no leito de morte e orar com aquela pessoa, pregar o arrependimento para ela.
Porque pensei nessa possibilidade, porque quando eu estava afastado eu pensava nisso, falava assim, no meu leito de morte eu vou lá, peço perdão, tá tudo resolvido, vou voltar para o Senhor. Não é. A doutrina da perseverança dos santos também rejeita a ideia do crente carnal. Esse crente carnal é uma doutrina wesleyana, que por definição é um crente que foi verdadeiramente salvo, né? Mas que vive como um perdido, ou seja, ele não houve regeneração, porém ele se mantém na igreja e na comunhão dos santos. Então no domingo ele leva a mão, grita aleluia e tal, mas durante a semana, né, a vida dele é bem diferente do que é de domingo. Quero destacar que o ensino de uma vez salvo, sempre salvo, ele é apenas um lado da moeda, né? E sendo apenas um lado da moeda, ela pode ser perigosa se mal pregada. Então, o que a gente vai explanar mais daqui para frente é o seguinte: se a gente for pregar a perseverança dos santos e não tiver um bom conhecimento e ver que a pessoa não entende, é melhor não ser pregado, porque ela pode entender errado e isso pode levar à morte. A doutrina da perseverança dos crentes, em conformidade com a Bíblia, tem dois lados: segurança e perseverança. Um não pode existir sem o outro. A doutrina da eterna segurança, uma vez salvo para sempre, tende a desprezar e negligenciar a necessidade da perseverança como prova da verdadeira salvação. Deste modo, se ensinarmos a segurança da salvação para um crente e não lhe ensinarmos a realidade da perseverança como prova de salvação, poderemos produzir o mesmo resultado da doutrina do crente carnal. Pessoas que pensam ser salvas, mas não são. A doutrina da segurança eterna, sem a outra metade da moeda, torna-se uma permissão para pecar, para aqueles que apenas professaram ter fé em Cristo, mas nunca foram verdadeiramente salvos. A doutrina correta da perseverança dos santos oferece o conforto ao crente, ou seja, ela é para produzir isso, a certeza, né, que nós estaremos seguros, mas de exercitar a nossa salvação todo dia. Por isso que a boa obra, o quê? Ela vai ser completada dia a dia, paulatinamente. Notem que no Novo Testamento há diversas referências sobre a importância do crente em perseverar na sua fé. Seja nas palavras do próprio Cristo, ou através dos evangelhos, ou pelas cartas. Esse tema foi amplamente difundido na igreja primitiva. Mas por quê? O cristianismo ele sempre foi perseguido no decorrer da história. Ora por judeus, ora depois pelo Império Romano, mais tarde pelos bárbaros, pela própria igreja romana na Idade Média. Hoje é o quê? Pelo Islã, comunismo e movimentos sociais. Ou seja, o cristianismo ele sempre foi perseguido, sempre vai ser. A perseverança do crente não é apenas para a salvação, mas é um chamado necessário para que o trabalho de expansão do reino seja feito. Porque um missionário hoje, o cara aceita Jesus, o cara entra para um seminário, ou sei lá, ele vai se arriscar na Coreia do Norte, sem a certeza da salvação. Só se ele for louco. Ou seja, eu não tenho certeza, eu vou fazer o que na Coreia do Norte? Vou pregar e vou ser morto, torturado e morto. Embora essa pergunta seja retórica, eu vou dar a resposta. É por ter a certeza da salvação. Sem tal convicção, ele não sairia nem do bairro, que é Vila Teixeira, né? O cara não ia nem pro próximo bairro, que é o Castelo. Uma outra perguntinha retórica. Por que um terrorista islâmico coloca bomba no corpo e se explode? É por convicção? É. Mas qual que é o lance? É a salvação. Ele vai para o paraíso ter as 70 virgens. Então, ele vai o quê? Qual que é a diferença entre o missionário, que vai para a Coreia do Norte, arriscar sua vida para pregar o evangelho, e o terrorista islâmico? É a mesma ideia. É a salvação. Porém, um morre pela verdade e outro não.
A certeza absoluta e inabalável da nossa salvação deve trazer um sentimento obsessivo, então obsessivo no real sentido da palavra, sobre a nossa santidade, a expansão do Evangelho e de que estaremos ao lado do nosso Senhor por toda a eternidade. Porque senão se a gente não pensar nesses 3 pontos, a gente vai fazer o seguinte: se a santidade sem a expansão do Evangelho, você não está dando um bom testemunho. Tá? E se você não pensar que vai estar com o Senhor, para que tudo isso? Vai acabar virando um ativismo, como a gente vê muito. Somente com a certeza da nossa salvação podemos ter convicção e entender a forma plena em que Paulo quis dizer em Romanos 5, 2 a 5. Vamos ler? Estou partindo para a conclusão. Romanos 5, 2 a 5. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em Jesus, em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Não há como o coração humano produzir tal sentimento. E glória a Deus por isso, porque eu sinceramente não conseguiria ter tamanha esperança e perseverança, eu confesso isso. Se não fosse pela graça do Senhor, eu não teria. Conclusão. A doutrina da perseverança dos santos deixa clara a passagem de 2 Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me glorificarei nas minhas fraquezas, a quem em mim habite o poder do Espírito Santo. Ou seja, não depende de absolutamente nada nosso. Quanto menor nós formos, maior vai ser, mais o Senhor vai nos glorificar, mais o Senhor vai ser glorificado através das nossas vidas. Portanto, não temos e não devemos nunca ter a pretensão de que temos qualquer influência na obra regeneradora de Cristo, bem como sua obra de redenção. Ou seja, o seu pecado diário, ele pecar ou não, ela não vai influenciar no resultado final que você é um eleito. Ele vai influenciar na sua santidade, mas não na sua eleição. Também ser bonzinho também não vai haver influência alguma. Fomos eleitos desde a eternidade para a sua glória, para a glória de Deus. Portanto, é certo que seremos preservados até o fim. Ou seja, fomos eleitos no começo, seremos até o fim. A doutrina da perseverança dos santos, ela traz um equilíbrio necessário. Ela nos afasta do medo de cair da graça, mas deve nos manter atento com a nossa santidade. Vimos também que o ensino de que uma vez salvos, sempre salvos, é errado. E as pessoas que propagam essa heresia não entenderam o verdadeiro salvo, né, a verdadeira proposta da salvação. Né? Aquele que salva é aquele que tem prazer na lei de Deus e na comunhão dos santos. Assim como cães andam em matilhas, lobos em alcateia, abelhas têm as suas colmeias, assim também os salvos devem se alegrar na companhia de outros salvos. Aquele que, nomeando-se salvo, passou a vida inteira dizendo à sua alma: coma, beba, divirta-se, carpe diem, como citei anteriormente, inutilizou a graça de Deus em sua vida e jamais foi um cristão. Concluindo, finalizando, devemos pedir para que o Senhor renove dia a dia a esperança da nossa salvação. Dia a dia. Se nós temos hábitos ruins
que você entende que é pecado, pede para o Senhor para te guardar. A gente leu versículos onde Ele nos guarda, Ele nos livra do mal. Pede graça para o Senhor, para que a gente possa dizer, né, como Paulo em 2 Timóteo 4, 7 a 8, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Isso é profundo. Amém? Senhor, a gente te agradece, Pai, pela Tua palavra. Te agradece pela nossa... por mostrar que a gente é totalmente depravado, Pai, mas que o Senhor nos elegeu, Pai, o Senhor nos justificou, o Senhor nos preservou, Pai, e o Senhor vai nos guardar até o final, Pai. Nos dá perseverança, Pai, a perseverança necessária, Pai, para cuidar da nossa salvação, para nos dar santificação, Pai. Nos dá sede, Pai, de buscar a Tua palavra, de conhecer mais de Ti, Senhor, de pregar o Teu Evangelho, de dar um bom testemunho, Pai. Não ficar um Evangelho apenas, Pai, um ativismo, mas que seja algo real, Pai. Nos perdoa, Pai, pela nossa negligência. Abre nossa mente, Pai, para tudo, para as Tuas verdades bíblicas, Pai. Nos guarda, Pai, nos molda conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Guarda o caminho de cada um de volta para casa, abençoa a semana, nos guardando, e que a gente exercite a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém.